rondonoticias.com.br, a informação mais confiável. E dfmnews.com.br, portal de notícias da Rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate qualificado e, claro, da informação precisa através dos sites rondonoticias.com.br, que você pode acessar através de aplicativo. Você entra no Play Store, baixa o aplicativo do Rondonotícias, tem na palma das suas mãos as notícias quentinhas do Brasil, de Rondônia, do mundo, enfim. Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, também pode acessar o site dfmnews.com.br e também ficar por dentro das notícias. No programa de hoje, eu gostaria de inicialmente pedir a você para compartilhar esse programa. Eu vou procurar ser bem didático aqui, falar a linguagem comum, para que você entenda efetivamente o que a gente vai debater hoje aqui na Voz do Povo. Vamos debater, então, a lei do abuso de autoridade. E a gente vai saber todas as nuances disso. Vamos saber como é que funciona essas situações todas, o objeto desta lei, os agentes públicos, quem é que pode ser efetivamente processado. Vamos saber tudo também, os prazos, enfim, vários e vários assuntos foram pautados, e você que se liga na Voz do Povo, você que está na capital, está no interior de Rondônia ligado no programa, pode mandar mensagem para a gente, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Abrindo o programa de hoje, a celeuma das queimadas está arrebentando em todo o país. Há quem pense, e o padre Zezinho, um dos luminares da Igreja Católica, diz que há muito histerismo nisto. Eu acho que esse fogo tem muito de vermelho nele. Será que não tem? Será que os vermelhos não estão por trás desse fogo também? Será que a imagem do país e as pessoas que pregam isto para desmoralizar a nação, será que estão prestando algum serviço ao país? Pois bem, então nesse final de semana, a Força Nacional veio para Rondônia e está aí combatendo queimadas. Graças a Deus, neste final de semana também, a chuva resolveu então dar as caras e, por consequência, muita coisa, então, muitas queimadas foram amainadas com a chuva. Sua Excelência, ouvinte da capital do interior, mande mensagem a respeito do que eu estou dizendo aqui. Ninguém tem a verdade absoluta. Bom, eu quero então já, de pronto, falar das manchetes dos sites rondonoticias.com.br, que eu disse a você que você pode pegar aí pelo próprio aplicativo. Força Nacional fica mais 180 dias no presídio de segurança de Porto Velho. Aquele caso onde estava lá o Fernandinho Beiramar, e aí trocar um bilhete pela porta, aquele negócio todo lá. Pois bem, após tentar furtar a empresa, criminoso reage, PM usa bala de borracha. Polícia Rodoviária Federal prende 4 pessoas com carne de caça de espécies nativas em Rondônia. Polícia Federal investigará incêndios criminosos na Amazônia. Também tem esse fato aí, olha. Também tem esse fato. O amigo ouvinte da Voz do Povo, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Pois bem, para discutir a lei de abuso de autoridade, eu convidei o doutor Gustavo Dandolini.
Ele é professor de prática jurídica da Universidade Federal de Rondônia. Vamos debater tudo relativamente a essa questão. Muita gente tem dúvida, todos nós temos dúvidas, e a gente vai procurar durante 1 hora aqui fazer os esclarecimentos pertinentes a esta lei que está para ser sancionada, né, pelo presidente Bolsonaro. Bom, colocadas estas considerações, a entrevista com o doutor Gustavo Dandolini, o professor de prática jurídica da Universidade Federal de Rondônia, vai começar agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, tenho o prazer de receber aqui o professor Gustavo Dandolini, da Universidade Federal de Rondônia. O tema é abuso de autoridade. A gente registra a alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Boa tarde, doutor Gustavo. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos seus ouvintes, a todos que estão nos acompanhando. É a primeira oportunidade que estamos aqui no programa e é uma honra estar aqui debatendo contigo um assunto tão importante para a academia e para a sociedade de modo geral, que é a lei do abuso de autoridade. O professor já acompanha o programa, me disse aí, desde de tempos idos, né, professor? Há muito tempo eu acompanho o programa, a qualidade dos temas que você pauta, a qualidade das suas entrevistas. Acho que a credibilidade que você construiu ao longo da história do seu trabalho no jornalismo corrobora todo esse sucesso que você está tendo há muitos anos mesmo. Eu sou seu ouvinte. Muito obrigado, eu fico honrado com suas palavras. Registrando, olha lá, professor, como é que está lá? Ó. Todo mundo já chegando aí, olha aí, ó. Nalva Ramos, o Vilmar Bastos, a Liliane Conejo, a Rai Cavalcante está lá no Mato Grosso, a Fran Trajano se ligou na Voz do Povo, Sebastião Horácio está em Jaru, Andréa Prata, o Abel Machado Bisneto, o José Maria Miranda, o meu amigo Flávio Daniel se ligou na Voz do Povo, meu ilustre Beto Ramos, Otomar Nascimento está em Ariquemes, Iraci Bertoletti, Pimenta Bueno, Paulo Xisto, ligou na Voz do Povo, Zé de Oliveira, o José Ironildo, o doutor Claudino, procurador do Detran, também está na Voz do Povo, o diretor da Escola Legislativa, Fábio Barreto, se ligou na Voz do Povo. Muito bom. Professor, vamos falar dessa lei de abuso de autoridade. Para começar a falar dessa lei, certamente, a gente precisa saber qual é o conceito que o senhor guarda ou se guarda de autoridade. Então, Arimar, é um conceito amplo de autoridade, que é o conceito previsto em lei, né, e especificamente nessa lei de abuso de autoridade, remete a todas as pessoas que estão investidas em cargos, funções públicas, né, que de alguma forma possuem atribuições ou competência que envolve o exercício do poder. No caso aqui, está muito em foco na lei de abuso de autoridade o exercício do poder punitivo, né? Então, são aquelas autoridades que investigam, são aquelas autoridades que acusam e são aquelas autoridades que decidem nos casos concretos, normalmente envolvendo crimes. Mas ela é mais abrangente, tá? O conceito aí de sujeito ativo, ou seja, a pessoa que é apta a ser atingida por essa lei é bastante amplo. Envolve os servidores e agentes públicos, de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas e da administração pública direta, indireta, fundacional, em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. E além daquelas pessoas que transitoriamente também exercem funções na condição de agente público, ainda que contratado ou eleito, que é o caso dos conselheiros, são os casos dos conselheiros tutelares, enfim, todos aqueles que têm algum vínculo com a administração pública e exercem nas suas atividades ordinárias algum tipo de poder, de prerrogativa, podem estar enquadrados nessa lei de abuso de autoridade. Ela tem um alcance bastante amplo. Muito bem. Professor, para a gente, didaticamente, para nós nos colocarmos efetivamente sobre a questão que vamos debater aqui, certamente já há uma lei que regula isso, que possivelmente ela será revogada com a entrada desta nova. Eu gostaria de saber, no estágio atual, que lei regula o abuso da autoridade? Então, no estágio atual é a Lei Federal 4.898, de 65, tá? É uma legislação antiga e ela vinha sendo objeto de inúmeras críticas, né?
tanto por parte de pessoas da área jurídica, propriamente falando, quanto por parte da sociedade de modo geral, né? Uma legislação que demandava uma atualização, né? A sociedade é dinâmica, a estrutura do Estado também, e as práticas jurídicas, elas vão se aperfeiçoando com o tempo. Então, o direito tem que acompanhar isso, e efetivamente havia, sim, uma necessidade de atualização dessa legislação. Bom, 12 horas e 12 minutos, para você que se ligou na Voz do Povo, vamos começar praticamente a debater aqui a lei de abuso de autoridade. Muito bem, para você que se ligou, então, é o doutor Gustavo Dandolini, professor de prática jurídica da Universidade Federal de Rondônia. Doutor Gustavo, qual o objeto desta lei efetivamente? Então, o objeto é regular o exercício do poder e, consequentemente, coibir os excessos, os abusos, né, Arimar? Essa definição de lei do abuso de autoridade, ela é autoexplicativa nesse sentido. De onde vem o fundamento para isso? Nessa relação Estado-indivíduo, né, o Estado tem muito mais força, né? Então há uma assimetria e há uma diferença muito grande entre o poder que está concentrado no Estado, nos seus órgãos, enfim, que é exercido pelos seus agentes públicos, e o cidadão. Esse cidadão precisa de proteção jurídica, e porque ele tem garantias, né? Tem inúmeros direitos que estão previstos na nossa legislação, especialmente na Constituição Federal. Então, para coibir eventuais abusos, a legislação ela foi debatida no Congresso, está aí pautada para análise presidencial, justamente no sentido de proteger os indivíduos de eventuais abusos praticados por agentes públicos. Bom, hipoteticamente colocada a questão, o presidente sancionando a lei, eu gostaria que o senhor falasse sobre a representação, quando a pessoa se sentir efetivamente ofendida no seu direito. A vítima precisa constituir advogado? Ela própria pode se estabelecer? Perfeito. A ação penal é pública incondicionada. Está previsto isso na legislação. Significa o quê? Que caberá ao Ministério Público exercer o direito de oferecer essa acusação ao órgão competente, o titular da ação penal. Consequentemente, o Ministério Público e os demais órgãos de Estado agem de ofício quando tomam conhecimento de uma situação envolvendo abuso de autoridade. Então, no primeiro momento, não há necessidade da vítima constituir advogado, porque o próprio Estado irá representá-la numa eventual situação. Agora, nada impede a vítima de constituir um advogado para acompanhar o caso, e se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, a vítima poderá, então, oferecer uma denúncia substitutiva, que nós chamamos de queixa-crime, né? Que é uma denominação própria da ação penal privada. Ação penal pública, a peça inicial é a denúncia. Ação penal privada, a peça inicial seria essa queixa-crime. Sendo omisso o Ministério Público não oferecendo essa denúncia no prazo legal, a vítima, então, através de advogado, aí seria necessário o advogado, poderia oferecer essa ação substitutiva, então, que seria essa queixa-crime. Muito bem. Agora, vamos, então, verificar o corte na própria carne. Hipotetizemos aqui que o Ministério Público ou o próprio Judiciário sejam os agentes que cometeram o abuso da autoridade. Como é que vai ser o julgamento disso? Como é que a vítima vai se colocar? Quem vai oferecer a denúncia? E, efetivamente, a gente vai fazer o primeiro intervalo, o professor responde na volta. 12 horas e 15 minutos, registrando aqui a presença, muita gente ligada conosco aqui. O Fábio Ribeiro já falei, o Zé Ironildo também se ligou na Voz do Povo. Boa tarde, meu amigo Arimar, estamos ligados aqui no bairro Caladinho, na zona sul da capital. Esse assunto é muito delicado, está dizendo aqui o Zé Ironildo. A Carléo Sá se ligou na Voz do Povo. Josué Cerqueira, em Presidente Médici, também está ligado no programa. O João Carlos Bassalo dos Santos. O Sérgio Dias está lá no Pará. Iraci Bertolete, bom dia, Arimar, amigo, parabéns pela escolha para discutir esse assunto de interesse da população. O Ney Cunha e o Josemar Monteiro também se ligaram na Voz do Povo. Eu vou fazer mais o primeiro intervalo, volto na sequência para dissecar bem a questão, os aspectos, as nuances dessa lei. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
para levar comida à nossa mesa. O homem do campo tem vários desafios: aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções, o Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar pras pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só a bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é pra dizer que nós estamos juntos. Estamos junto contra a corrupção. Estamos junto contra o feminicídio. Estamos junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo, às 12h20 na capital de Rondônia. Para você que se ligou na Voz do Povo neste momento, agora, você está na entrevista do professor Gustavo Dandolini. Ele é professor de prática jurídica da Universidade Federal de Rondônia. Estamos aqui debatendo as nuances da lei de abuso de autoridade. Foi aprovada na Câmara, está para ser... já é aprovada no Congresso, né? Está para ser sancionada pelo presidente ou não. Eu, daqui a pouquinho, quero entrar no pecado dessa lei ou nas discrepâncias dessa lei, mas antes, porém, no bloco anterior, eu me reportei ao professor Dandolini a respeito de situações onde o próprio Judiciário ou o próprio Ministério Público estejam envolvidos. Um oferece a denúncia, outro julga. Imaginemos que eles estejam na condição de réu de uma situação como essa. E aí, professor, como é que fica? Então, a princípio, né, Arimar, as pessoas se deparam com uma situação dessa, elas ficam realmente se pensando, né? Será que haverá uma apuração, justiça, né, uma apuração efetiva, um julgamento justo? Mas eu posso te garantir que sim, porque tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles têm demonstrado ao longo dos tempos que são capazes de analisar esses casos e de decidir com justiça. Mesmo porque o agente diretamente envolvido, né, aquele que supostamente esteja sendo acusado do abuso, ele não pode interferir no processo. Então, ele não vai poder atuar no campo da acusação
e se eventualmente for um magistrado, não poderá interferir de forma alguma no campo do julgamento. E os juízes e promotores são independentes. E o corporativismo que se fala existir em qualquer que seja o segmento da vida humana, e aí? Esse é um desafio, né, Arimar? O corporativismo é um fantasma que nos persegue. Eu acredito que não é só no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas de todas as instituições. É um desafio, eu admito, mas eu acredito que a independência funcional dos magistrados e dos membros do Ministério Público lhes garantiriam, e eu acredito que a sociedade pode ficar tranquila nesse sentido, que tendo um caso concreto, com provas, com elementos de convencimento, a apuração será levada adiante e o julgamento será feito. Agora, é um desafio, sim, superar essa barreira do corporativismo, porque são instituições que, de alguma forma, também cultuam isso, né? Mas... Vivemos tempos novos, né? Vivemos tempos novos, né? A transparência, o controle social, os olhares sobre a magistratura e o Ministério Público também, por parte da sociedade, vão exigir desses agentes públicos uma postura bastante isenta e comprometida. Então, nesse sentido, eu acredito que não teremos grandes problemas. Bom, agora eu gostaria de dissecar a respeito das discrepâncias, supostas discrepâncias que encontrou aí o Sérgio Moro, que encontraram algumas autoridades, seja no âmbito legislativo, executivo e do próprio judiciário. Professor, passo a passo, gostaria que o senhor colocasse as primeiras discrepâncias desta lei. Então, Arimar, como todo projeto de lei, ele passa por uma discussão no Congresso. E sempre quando se trata de comissões, e sempre quando se trata de direito, especialmente, a divergência é natural, tá? Eu diria até que é salutar. O que ocorre? Nós temos dois princípios que, a meu ver, são bastante relevantes nesse caso. Princípios de direito penal, princípios que orientam tanto a produção legislativa quanto a aplicação da lei penal. O primeiro princípio é o princípio da taxatividade, que significa ou isso? Da determinação. Significa que as técnicas legislativas empregadas na elaboração do texto precisam definir de forma clara, precisa o conteúdo da lei. Me dê um exemplo clássico disso. Olha, nós temos aqui, por exemplo, no artigo 9º da lei, nós temos expressões como dentro do prazo razoável, ali no artigo 9º, parágrafo único, né? Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de. Qual é o conceito de prazo razoável, né? Qual é o critério objetivo que nós poderíamos empregar para definir um prazo razoável? Então, assim, são situações que ensejam um desafio muito grande para quem vai aplicar a lei, tá? O princípio da taxatividade, ele vem justamente no sentido contrário a esse tipo de expressão, aquelas cláusulas gerais que nós chamamos, que são empregadas no direito. Outro exemplo, garantia da ordem pública, que é um dos fundamentos da prisão preventiva, que inclusive tem pertinência aqui com esse artigo 9º. O que é a garantia da ordem pública? O que é a ordem pública? Né? Então é uma cláusula geral, é uma cláusula aberta que comporta a valoração. Então vejam, nós estamos tratando de direito penal, nós estamos tratando do exercício do poder punitivo, e nós temos, sim, deficiências em alguns tipos aqui, em alguns dispositivos da nova lei que precisam ser enfrentados. Tá, mas a discrepância está onde? Na questão do prazo. A discrepância está no emprego dessas cláusulas abertas, que nós chamamos, dessas expressões abertas, indeterminadas, nesse caso eu dei o exemplo do prazo razoável, que vão comportar uma interpretação extremamente subjetiva e que pode levar aqui à arbitrariedade, ao abuso. A brecha que a lei deixa, né? É a famosa brecha, é aquele conteúdo indeterminado, aquela expressão vaga, ampla demais, que permite interpretação e traz uma certa insegurança jurídica, né? E quando nós falamos em direito penal, nós não podemos trabalhar com insegurança jurídica, nós temos que trabalhar com segurança jurídica. A norma deve ser clara, né? As expressões utilizadas, o texto, o conteúdo da norma deve ser preciso. Eu vejo com muita preocupação esse artigo 9º, o artigo 11 também da lei, tá? Que trata da possibilidade de execução de prisão e captura de pessoas que não estejam em situação de flagrante delito. Ora, as hipóteses de flagrante delito estão previstas no Código de Processo Penal.
Agora, nós temos aqueles flagrantes delitos que são clássicos, como a pessoa ser surpreendida na prática do crime, durante a prática do crime, que nós chamamos de flagrante próprio, é o clássico, né? No momento da prática do crime, como temos flagrantes que a pessoa é encontrada logo após com objetos, por exemplo, que permitem à autoridade ali, o policial, no caso, entender, relacionar ela com a prática do crime e dar voz de prisão, né? Que são aqueles flagrantes impróprios, ou seja, que comportam algum tipo de interpretação. Então, assim, são situações que vão dar margem a um campo de subjetividade perigoso quando se fala em direito penal. Sem falar que nós estamos lidando com normas incriminadoras que recaem sobre pessoas que exercem cargos da mais altíssima relevância para a sociedade, juízes, delegados e membros do Ministério Público. Então a gente precisa cuidar para que essas pessoas também não sejam vítimas de um abuso legislativo, né? Ou seja, da criação de figuras penais como essas que vão aí trazer muita insegurança jurídica e podem levar aí a excessos, contrariando o próprio espírito da lei, que é justamente combater os abusos, né? E isso, Arimar, pode repercutir sim na atuação desses agentes públicos, né? Existe essa narrativa aí por parte dessas categorias de que, olha, isso pode comprometer o avanço do combate à criminalidade. Eu sei que essa narrativa também ela é construída no sentido de defender a categoria. Porque exatamente, eu vou usar um termo bem popular, o texto não ficou amarrado. O texto não ficou amarrado. E aí você coloca essas autoridades também numa situação de vulnerabilidade. Isso é ruim para a sociedade. Porque essas autoridades, elas cumprem um papel fundamental no combate à criminalidade e a gente precisa ponderar muito para que elas não venham a ser vítimas aí da própria legislação que visa combater o abuso, que seria uma grande contradição, né? Então, essas técnicas legislativas, elas precisam ser aperfeiçoadas. Eu vejo com muita preocupação essas expressões vagas, esses conceitos indeterminados, que podem sim levar a injustiças. Muito bem, 12 horas e 29 minutos, mande mensagem para nós, registrando aqui rapidamente, muita gente, daqui a pouquinho eu vou já colocar nos braços do professor Dandolini, os ouvintes do programa, a razão de ser da Voz do Povo. Pois bem, registrando aqui a presença do meu ilustre Alexandre Pires, o Ayrton Frota também está ligado conosco, o Raimundo Santana, o Francisco Arnaud também se ligaram no programa, a Ana Duarte, o Carlos Henrique Alves, o Hélio Fonseca, o Eduardo Souza, o Roberto Carlos da Costa Moura, o Vilmar Bastos de Lima também se ligou no programa, o Dr. Clênio Amorim, o Valber Lopes e o Gerry Montes, que está em Fortaleza. Muito bem. Professor, agora eu quero me reportar aos crimes com pequeno potencial ofensivo. Eles serão julgados pela própria Justiça Comum, no caso geral, ou juizados especiais entram na história? Então, os crimes cuja pena não ultrapassam os 2 anos são passíveis de julgamento pelo juizado especial criminal. Tá? Isso é previsão na Lei 9.099. Aqui, na nova lei, no novo projeto de lei, nós temos penas que ultrapassam os 2 anos. Tá? Então, consequentemente, nós teremos a aplicação do procedimento previsto para esses casos. De acordo com essa nova lei, a vítima, para pedir efetivamente a sua reparação, a reparação do seu direito, ela tem quanto tempo? Não, ela tem... Conflita com essa nova lei anterior? Não, o que acontece nessa nova lei é o seguinte, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, a vítima tem o prazo de 6 meses para poder ajuizar a ação substitutiva. É essa a pergunta. Ela tem o prazo de 6 meses para poder ajuizar a ação substitutiva. Isso quando o Estado, leia-se Ministério Público, não ajuizar a ação penal, que é a regra, tá? Aqui a ação penal substitutiva, ela seria uma exceção, seria em caso de inércia do Estado, tá? Então teria esse prazo de 6 meses para ajuizar a ação penal, a ação substitutiva, que seria uma ação privada, né, exercida pela própria vítima através de advogado constituído. Bom, ainda voltando à questão do abuso de autoridade, com autoridades, na verdade, no geral, a ação penal é iniciada independentemente de inquérito? Olha, em regra, a ação penal vem instruída com inquérito, tá? Em regra. Porque a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, no caso aqui do Estado, né, competência estadual,
é o órgão encarregado das investigações. Agora, como o poder de investigação do Ministério Público já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal há algum tempo atrás, o Ministério Público também pode instaurar um procedimento de investigação interno. Ou, se o fato estiver devidamente documentado, também nada impede o Ministério Público de oferecer a denúncia diretamente, sem o inquérito policial. O inquérito, normalmente, ele existe para poder fazer essa instrução preliminar e colher os elementos aí de prova para ajudar aí no convencimento do Ministério Público. Mas não é obrigatória a existência do inquérito. Mas, via de regra, nós temos um inquérito, sim, ou um procedimento administrativo, como eu falei há pouco, para poder fazer essa instrução. Porque as pessoas precisam serem ouvidas, a própria vítima, né, a autoridade aí a qual tenha sido imputado o abuso. Enfim, é importante esse juízo preliminar para que a eventual denúncia seja oferecida com rigorosa observância aí dos requisitos, dos limites que a própria lei impõe, para que a gente não tenha aí denúncias sem lastro probatório mínimo, né? Bom, eu vou fazer mais um intervalo, na sequência já volto com a presença do ouvinte, muita gente ligada conosco, que maravilha. Compartilhe essa entrevista, estou procurando ser bem didático aqui, para que você entenda bem, e aí, claro, se precisar da lei, da interpretação da lei, você pode, então, se colocar. Vou fazer o intervalo, abraçando os amigos da rede Antena Hits em todo o interior do estado, na pessoa de seu diretor-geral, Dirceu Fernandes, a Rádio Antena de Ariquemes, cobrindo todo o Vale do Jamari, Ji-Paraná, a de Ariquemes é 103.9, a de Ji-Paraná 95.7, lá em Cacoal 96.5, cobrindo toda a região de Pimenta, Primavera, Parecis, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, cobrindo todo o Vale do Guaporé, Jorge Teixeira, Urupá, enfim, a rede chegando nos quadrantes de Rondônia, levando para você sempre um assunto diferente ao meio-dia, hoje debatendo a lei de abuso de autoridade. Eu vou para o intervalo, registrando, claro, a presença do meu ilustre convidado, o doutor Gustavo Dandolini, professor de prática jurídica da Universidade Federal de Rondônia. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco, hoje, debatendo a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada no Congresso Nacional, está para ser sancionada pelo presidente da República, e hoje eu convidei
o meu ilustre Dr. Gustavo Dandolini, professor de Prática Jurídica da Universidade Federal de Rondônia. Estamos debatendo aí as nuances dessa lei, as minúcias dessa lei, e, claro, você pode mandar mensagem para a gente, 993172715. Doutor Gustavo, o artigo 2º dessa lei diz assim: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E aí, doutor? Então, Arimar, esse dispositivo, ele tem um papel importante na legislação, porque ele vai justamente proteger as autoridades, proteger, eu diria assim, talvez não com o grau, com o nível de eficiência que nós gostaríamos, mas vai dar uma certa proteção a essas autoridades que exercem esse poder punitivo, né, de forma ampla, a possibilidade delas não serem criminalizadas por uma interpretação própria na aplicação da lei, ou por uma valoração de um processo, uma situação envolvendo prova. Por exemplo, decretar uma prisão preventiva, né? Decretar uma prisão preventiva. Aquela hipótese que eu falei do fundamento da garantia da ordem pública é uma hipótese ampla também. Você tem aí um campo amplo de situações que poderiam configurar ou justificar, melhor dizendo... Foram no geral e não desceram ao particular nesse caso? Não desceram ao particular. Neste caso, essa cláusula, que seria uma excludente de crime, ela vem proteger essas autoridades, que são os destinatários da lei, né, de eventual crime de hermenêutica, que nós chamamos, que é serem punidas por terem interpretado a lei ou valorado um fato, uma prova, e não poderiam ficar sujeitas a esse tipo de incriminação. Seria algo absolutamente repugnável. Muito bem, doutor Gustavo. Mas, repito, assim, não é uma cláusula que traz uma garantia 100%, eu diria. Ela ainda é vulnerável, ela ainda é suscetível a determinadas interpretações, né? O direito tem isso. Na interpretação e no bojo desta lei, a gente observa que o legislador, ele quis abranger muitas condutas, várias condutas, foi para o geral, não deu seu particular, mas deu ao magistrado a possibilidade de punir de forma muito severa, né? Isso. As hipóteses de punição, os efeitos da condenação, que nós chamamos, está especificado aí logo no início do texto, não me recordo do dispositivo, mas os efeitos da condenação estão no início do texto, são bastante severos, tá? Vai desde o afastamento das funções sem remuneração, até mesmo a exclusão dos quadros aí, no qual a autoridade esteja investida, tá? Olha só. Significa a exclusão da própria carreira. Tá? O artigo 10 caso de dessa reincidência, lei, por exemplo, diz o seguinte, ó: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. A interpretação da lei. A gente observa nas operações que a miúde acontecem no país, especificamente aqui em Rondônia, como aconteceu, por exemplo, e o Mauro Nazif, o prefeito de Porto Velho, se queixou aqui. Ele disse, olha, eu não estava nem envolvido em absolutamente nada, chegou lá, a polícia me dispensou, chegou lá, não tem nada a ver com o senhor, mas coercitivamente eu fui levado. E cheguei lá, passei vergonha, minha honra foi embora. Nesse sentido, e na hipótese desse artigo 10º aqui da lei, como é que o senhor interpreta ele? Então, Arimar, esse dispositivo, ele já traz uma segurança jurídica maior. Por quê? Porque ele é claro. Está não pode mais fazer. Não pode mais fazer. Está especificado, está claramente redigido no texto, como você mesmo leu, que determinar e efetuar essas condições coercitivas, fora das hipóteses legais, ou seja, sem prévia intimação, configura abuso de autoridade. E deve configurar mesmo, porque nós estávamos enfrentando inúmeras situações de conduções coercitivas, sem a mínima razoabilidade, desnecessárias, levando constrangimento às pessoas, causando prejuízos, danos à imagem, à reputação das pessoas, e depois que a pessoa comparecia, era conduzida, na verdade, né, coercitivamente prestava suas declarações, era liberada e ficava por isso mesmo. Mas a imagem, a reputação, a honra da pessoa era abalada e isso depois não se recupera mais. Esse é um artigo bem elaborado, tá? A lei, ela tem alguns dispositivos
que eu reputo que são perigosos, como eu mencionei, artigo 9º e artigo 11º, mas tem dispositivos que estão redigidos de forma muito clara e precisa e que são imprescindíveis, como esse que você leu, tá? Bom, eu vou atender agora, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, que nesse momento se coloca com o vigor necessário. Que maravilha! Vamos ver quem está aqui conosco. Meu ilustre, boa tarde, Arimar, a respeito das queimadas. Bom, deixa eu ver o que ele diz. É a professora Idalvina, do ar do Coab. Foi preciso tudo isso para que as autoridades tomassem providência a respeito do nosso meio ambiente. Muito obrigado. O Ricardo, do Jardim Santana, diz, na opinião do professor, o que ele acha da mordaça no judiciário? Olha, quem é o ouvinte? Perdão? É o Ricardo. Ricardo, boa tarde, Ricardo. É inadmissível qualquer tipo de violação à independência funcional dos magistrados, dos membros do Ministério Público, da autoridade policial e também dos advogados, tá? Essa ideia, esse valor, esse bem inestimável que nós temos, que é a independência dessas autoridades, e aí eu incluo a advocacia junto, porque também é uma carreira jurídica indispensável, né, a administração da justiça, a gente precisa ter um olhar, um cuidado muito grande em relação a isso. Esses artigos que permitem uma interpretação muito ampla, que trazem expressões vagas, imprecisas, vai justamente de encontro a essas garantias que eu acabei de falar. Então, para você garantir autonomia, independência funcional aos juízes, aos membros do Ministério Público, autoridade policial, você não pode deixá-los vulneráveis a esse tipo de interpretação. Então, alguns dispositivos dessa lei precisam de um olhar técnico, de um cuidado maior, de um exame mais apurado, enquanto outros estão redigidos de forma clara, precisa, e esse equilíbrio precisa ser identificado. É inadmissível ameaçar a independência dos poderes, das autoridades que cumprem um papel relevante para a sociedade no combate à criminalidade. Professor, o artigo 17 desta lei, ele parece que deixou bem clara a questão aqui. Artigo 17. Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos seus membros quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado ou apreendido da autoridade ou de terceiros. Neste caso aí, o policial é o olhômetro que vai dizer. Por exemplo, hoje pela manhã, aquele jornal que passa 5 e pouco da manhã na Globo, aqueles hora 1, eu estava assistindo, e aparece lá aquele médium lá de Goiânia, o João de Deus lá de Goiânia. Ele aparece debilitado, caindo, e a feição dele era de que realmente ele estava, parece que está doente, olhando assim, como leigo, olhando de fora. Neste caso, não se usou algema, mas quando pega-se, por exemplo, o sujeito de corpo vigoroso, forte, mas que naquele a priori ele não demonstrou que ele está realmente afetando a segurança da pública e do agente. Neste caso, que interpretação o senhor me dá esse artigo? Então, esse artigo é outro artigo que vem em boa hora, Arimar. Nós já temos súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe o uso de algemas, via de regra, né, como regra, salvo em situações em que há demonstração e a justificação do ato. Por que isso? Porque as pessoas, elas acabam sendo submetidas a constrangimento, sim, quando são algemadas. Há um pré-julgamento. Vide Sérgio Cabral, numa situação em que ele ia algemado nas pernas. Acorrentado. Aquilo foi repugnante, inaceitável. Não haveria necessidade do crime que ele tenha cometido. Independentemente do crime. Ele vai ser julgado, condenado e vai responder pelo crime que ele cometeu. O que o indivíduo, o cidadão, não pode é ser humilhado, constrangido, e as autoridades não podem utilizar a algema, que é símbolo do poder punitivo, de forma antecipada, desnecessária e motivada. Então, o dispositivo, assim como o da condução coercitiva, vem corroborar entendimentos já muito consolidados no Supremo Tribunal Federal,
Eu também vejo esse dispositivo com bons olhos, e aí abre-se exceção naquelas hipóteses em que realmente se faz necessário, seja para a garantia da integridade física do próprio custodiado ou de terceiros. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é o uso desnecessário, a exposição desnecessária, o constrangimento desnecessário, e a algema é símbolo de punição. Isso leva e induz as pessoas a um julgamento antecipado e viola inúmeras garantias do indivíduo, do cidadão, como princípio da presunção de inocência. Olha, as pessoas estão adorando a entrevista aqui, já eu faço o registro, e eu queria dissecar um pouco mais a lei, mas eu vou dar preferência para o ouvinte. E há um fato aqui, por exemplo, na questão da entrevista, o artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Eu queria fazer 2 paralelos aqui, o Lula e o Fernandinho Beiramar, tá certo? Aí, qual a interpretação no julgamento de uma situação dessa? Se o Lula pode dar entrevista, como se no popular por aí, o Beiramar não pode? Ah, mas é o Beiramar? Ah, mas é o Lula? Pois bem, e nesse sentido aqui, eu gostaria da sua interpretação depois do intervalo. Eu vou para o intervalo, lotou de perguntas, vamos ter que debate pronto aqui para a gente chegar no horário certinho. Eu volto já já. Você está ouvindo A Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Ai, que calor! Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só a bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é para dizer que nós estamos juntos. Estamos junto contra a corrupção. Estamos junto contra o feminicídio. Estamos junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 em Porto Velho, em todo o interior, na rede Antena Hits. Olha só, deixa eu ver quem está conosco aqui.
o Florivaldo Primo, o Eduardo Castro, a Claudeci Ferreira, Lânia também está com a gente, Lânia Neves, o Eli Ferreira, o Léo Paz, o Ribamar Almeida, um abraço, meu amigo Eli Bezerra, ver quem mais está na Voz do Povo, Arilson, Paisante o nome dele, a Terezinha Santos. Eu amo muito ouvir esse grande programa que é de muita valia nessa hora. Ô, Terezinha, muito obrigado, fico honrado, agradecido, Terezinha. Terezinha está em Rondonópolis, professor, lá, está em Rondonópolis. Joga na tela ali para a gente, por gentileza. A Terezinha está em Rondonópolis. A Claudete Cerqueira também está ouvindo o programa. O Cláudio Cerqueira, aliás, Claudete não, o Cláudio Cerqueira diz que o senhor é um grande jornalista e te admira muito. Muito obrigado, que maravilha. O Pedro Francisco, o Marcos Zani, o Gerson Sena, deixa eu ver quem mais está aqui, a Josi Miranda também, o Marildo Dias. Estou na escuta, diz a Josi Miranda, obrigado. Professor, vamos lá então. Vamos ver quem está aqui conosco. Olha, a Marília, meu ouvinte, está ligada na Voz do Povo, lá em São Domingos do Guaporé, ouvindo pela rádio Antena de Alvorada do Oeste. Ela diz: Arimar, ponha na sua cabeça, nunca mais você fará uma entrevista dessa. Fale com ela, professor. Ela? Marília. Marília. Olá, Marília, boa tarde. Olha, se foi um elogio, muito obrigado, viu? Eu te agradeço. Te agradeço imensamente. Obrigado por estar ouvindo o programa aí de um lugar tão especial para Rondônia, uma região tão rica. Foi um elogio da Marília, sim. Vamos lá, obrigado. Então. Ana Paula, eu confundi um pouquinho, mas agora é Ana Paula. Ana Paula está ligada em Ariquemes, ligada na Voz do Povo, estudante de Direito. Está ligada no programa e diz assim: o Arimar lhe fez uma pergunta a respeito do Lula e do Fernandinho Beiramar, considerando os dois polos. Responda agora, professor. Então, a entrevista. Com advogado, normalmente estão com advogados, e sem advogados para mídia. A entrevista de toda pessoa processada, acusada, ou em fase de cumprimento de pena com o seu advogado é uma garantia, né, fundamental, constitucional, eu diria. Não pode ter nenhum tipo de restrição nesse acesso ao advogado-cliente, tá? Então, não se discute nenhuma possibilidade de se admitir que o advogado não tem acesso ao seu cliente em qualquer circunstância, tá? Nesse sentido, a lei vem também de uma forma muito positiva, muito interessante. Em relação às entrevistas das pessoas que estão presas para os veículos de comunicação, né, aí é uma outra situação, né? Aí você me coloca essas duas situações, né, a do ex-presidente Lula e a do Fernandinho Beiramar. Olha, via de regra, quando se autoriza uma pessoa a dar entrevista, né, parte-se do princípio de que as pessoas que estão naquela mesma condição também têm o mesmo direito, né? Então, uma questão de isonomia, penal, né? Na mesma condição penal, uma questão de isonomia, de dar tratamento igual a pessoas que estão na mesma situação, tá? Então, por um critério aí de igualdade, isonomia, todos têm direito a dar entrevista. Agora, a situação do ex-presidente Lula, a situação de prisão do ex-presidente Lula, ela tem algumas peculiaridades que a diferencia da prisão, por exemplo, de um criminoso da envergadura do Fernandinho Beiramar, né? Talvez em relação ao Fernandinho Beiramar nós tenhamos questões de segurança, de restrições, em razão do próprio perfil criminoso dele, que não tem em relação ao ex-presidente Lula. Então é possível você também estabelecer regras diferenciadas específicas para pessoas que se encontrem em situações diferenciadas. Professor, vamos de bate-pronto agora. Aí você consegue dar um tratamento isonômico. Vamos de bate-pronto aí? Vamos lá, então. Muita gente, senão não vai dar tempo aqui. Ana Cunha, de Nova Dimensão, fica aqui em Nova Moré. Como o professor percebe o ativismo judicial no contexto dessa nova lei? Então, quem vai aplicar a lei são juízes, tá? Cabe ao Poder Judiciário julgar todos os casos que forem submissos a essa nova legislação.
Eu, particularmente, condeno o ativismo. É uma pressão legítima, né? É uma pressão legítima. Eu condeno o ativismo sempre que o ativismo ultrapassa a barreira do direito, a barreira da legalidade, sabe? Tem muitas práticas ativistas que violam princípios, garantias, ou seja, o juiz vai para um campo discricionário, subjetivo demais, e com isso acaba violando regras. Esse ativismo é ruim, é péssimo, porque ele não traz segurança jurídica, pelo contrário, ele permite, até facilita o abuso do poder de decidir. A Marilene de Jaru, que fez essa pergunta agora há pouco aqui, vamos lá, quem está ligado na Voz do Povo, muita gente se liga conosco aqui, professor, a gente fica honrado de ver tanta gente participando do projeto A Voz do Povo. Não é um projeto, o programa se coloca para a população todo dia com um assunto diferente para debater aqui, e a gente fica honrado de ver. Vamos ver. A Silvana Pereira está ligada na Voz do Povo, ela está em Curitiba. Ela diz assim, essa entrevista está 10. Obrigado, Silvana. O José Bira Júnior, boa tarde, Arimar. O professor está dando show. Traga-o novamente, muito obrigado. O Luiz Dantas está na Amazonas, ligado na Voz do Povo. Parabéns pela entrevista. Essa entrevista realmente foi a melhor que eu vi até agora. A Judite Correia se ligou na Voz do Povo, me cumprimenta e diz assim, a importância desse programa para o meio social não tem tamanho. Muito obrigado, Judite. A Selma Pereira Lima se ligou na Voz do Povo, me cumprimenta e diz assim, professor, as sanções administrativas serão grandes também? Então, boa pergunta. A esfera penal, ela é independente da esfera administrativa e da esfera civil. Então, mesmo com a existência da lei do abuso de autoridade, nada vai impedir que o fato considerado abuso seja apurado no âmbito administrativo disciplinar, que nós chamamos. Então, as instâncias são independentes e não há nenhum impedimento de que se façam duas apurações, uma penal, outra administrativa disciplinar. Eu até entendo, aproveitando o gancho da pergunta, que nós poderíamos, o legislador poderia ter optado, inclusive, por aperfeiçoar a lei orgânica da magistratura, né, contemplando na lei orgânica da magistratura muitos dos dispositivos que estão previstos aqui na lei de abuso de autoridade. Ou seja, dar um tratamento diferenciado a essas condutas, tratá-las como infrações ético-disciplinares, né, ao invés de crime. Porque é bom a gente lembrar, o tratamento penal é sempre em último caso, tá? Nós temos um princípio no direito que diz que é o princípio da intervenção mínima, né? O direito penal só deve atuar quando for imprescindível, né? E quando visar a proteção de bens jurídicos indispensáveis. É possível você dar tratamento punitivo em outras esferas. Isso não foi discutido e poderia ter sido discutido, né? Muitas dessas condutas poderiam obter um tratamento na esfera disciplinar e poderíamos também alcançar bons resultados. Esse é um outro ponto da legislação que pode ser questionado também, que é o uso, né, desarrazoado do direito penal, que nós chamamos de populismo penal, né? O direito penal seria a solução para tudo, quando nós sabemos que não é. Vamos registrar rapidamente aqui, o Washington Barbosa está em Ariquemes, ligado na Voz do Povo. O meu amigo Pedro Francisco dos Santos me cumprimenta a Voz do Povo, diz assim, essa entrevista realmente é antológica no seu programa. Obrigado. Professor Ana Paula Correia, boa tarde, professor. Eu estou no Mato Grosso, mas não perco um programa deste aí. Eu morei em Porto Velho, ela acompanha a minha trajetória desde os primórdios, e agora me diz, seu programa está dando show. Muito obrigado, um grande abraço aí. O Gerson Correia se ligou na Voz do Povo e diz assim, professor, ele quer me dar um fato concreto aqui. Ele chegou em determinada repartição pública, foi destratado pelo agente público, que desceu ao nível de ofender a sua mãe. Ele fala um pouco, eu estou metaforizando aqui. Certo. Ele desceu ao nível de ofender a sua santa mãezinha. E ele diz assim, como é que ficaria uma situação dessa com a nova lei? A punição. É preciso verificar, antes de tudo, se existe uma conduta aqui na nova lei que se encaixa a essa tua situação, tá? Nós chamamos isso de você pegar o fato concreto, que é esse que foi relatado sucintamente,
e buscar um dispositivo na lei que se acomode perfeitamente a ele, né? Nós chamamos isso de subsunção do fato à norma, tá? Se existir um dispositivo na nova lei de abuso de autoridade que permite o enquadramento da conduta desse servidor, é possível responsabilizá-lo. Não tendo na nova lei do abuso de autoridade, você pode buscar a responsabilização disciplinar dele, tá? Porque certamente ele tem um estatuto, existe um estatuto que regula a conduta funcional dele e é passível de responsabilização e punição administrativa. Eu quero deixar um alerta aqui. A punição administrativa, ela, em muitos casos, é bastante rigorosa para o servidor. Bastante rigorosa, tá? A gente tem uma visão de que as coisas na esfera administrativa não se resolvem, que a administração passa a mão na cabeça do servidor, que prevalece o ideário de impunidade, mas não é assim. As coisas estão mudando e é necessário acionar as instâncias administrativas em casos como esse. Você pode procurar lá o órgão correcional que o servidor está vinculado e fazer uma representação que será apurado e, eventualmente, ele será punido se ficar comprovada a sua culpa. Olha, ainda tem muita gente, vou registrar daqui a pouquinho, mas eu quero, claro, agradecer a presença do professor Gustavo Dandolini, que me deu a honra aqui de vir ao programa e ofertar com sua inteligência essa entrevista, que, segundo os ouvintes, é antológica programa, e eu corroboro agora dizendo que é verdade mesmo. Professor, muito obrigado aí, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Arimar, prazer foi todo meu, é uma honra estar aqui num programa com tamanha audiência, com tamanha credibilidade. Eu agradeço a generosidade dos seus ouvintes, eu tenho certeza que não foi tão ontológica assim, mas eu me sinto orgulhoso, satisfeito por poder trazer alguns esclarecimentos, né, dentro das nossas limitações. É uma legislação bastante polêmica, tem várias nuances, várias outras questões que nós poderíamos discutir. Eu quero só deixar uma mensagem final, de que a independência dessas autoridades, né, magistrados, membros do Ministério Público, policiais, autoridades policiais, também é a independência dos advogados. Todos estão conectados. É incoerente para a advocacia defender a sua autonomia, a sua independência de atuação, levando teses nesse sentido para os tribunais, e num momento como esse, não se posicionar com a crítica necessária aos dispositivos da lei que fragilizam a independência dos magistrados, dos membros do Ministério Público e das autoridades policiais. Então, quero deixar essa mensagem final, porque nós somos 1.500.000 advogados no Brasil. Estamos quase chegando a esse número. E o papel da advocacia nesse momento é importantíssimo, que é garantir a estabilidade jurídica do sistema, proteger a independência dos outros atores para garantir a sua própria independência. Muito obrigado, então, professor. Estando aqui a presença do Zé Custódio, Manuel Serra, a Socorro Moraes e a Léo Silva também. Além dela, está conosco Elian Silva, a Luísa Pereira, a Consuelo Badra, a Riquelma Maria, a Ieda Belarmino, o Nelson Luiz, o Rafael de Oliveira, o Emerson Moraes, o Bira Lopes, o Bira Júnior, a Jaqueline Alencar, a Eliane de Freitas e tantas outras pessoas que eu não tive mais como registrá-las. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br.